Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Gurgel Teles Bezerra, eu sou médica endocrinologista, consultora na área de endocrinologia e diabetes aqui do Laboratório Fleury. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre testes genéticos em diabetes mellitus. Quais e quando indicar? Muito bem. Diabetes mellitus é definido como uma doença metabólica que tem em comum a hiperglicemia. E ela pode ser resultado de defeitos na secreção, defeitos na ação e, em muitos casos, em ambos, ação e secreção da insulina. Então, a classificação do diabetes mellitus, ela é etiopatogênica. Ela envolve quatro grandes grupos: diabetes tipo 1, o 2, o gestacional e os outros tipos. Quando a gente fala dos tipos mais comuns, tipo 1 e tipo 2, a gente está falando de doenças poligênicas, doenças onde você tem vários genes envolvidos e a gente não pode definir um apenas como causador da doença. Esses são os tipos mais frequentes e não são o alvo dessa discussão, assim como o gestacional, que também é uma forma poligênica. Então, o que a gente vai falar são naquele grupo de diabetes que está contido nesse grande quarto grupo, que é o tipos específicos, que envolvem desde uso de medicações, pancreatopatia, endocrinopatias, mas aqueles que se beneficiam dos testes genéticos são aqueles que a gente chama de formas monogênicas de diabetes mellitus, ou seja, aquelas que são causadas por apenas um gene alterado, causando então essa hiperglicemia. Bom, quando eu falo de diabetes monogênico, eu posso subdividir então esse grupo em aquelas alterações onde você compromete a ação da insulina, ainda aquelas alterações que comprometem a secreção da insulina e ainda aquelas formas sindrômicas, onde você pode ter tanto ação como secreção, ou você tem uma quantidade muito grande de outras comorbidades que envolvem aquele gene acometido. Das mais comuns relacionadas à resistência, a gente tem as lipodistrofias. Em relação à secreção de insulina comprometida, a gente tem como causa mais comum o MOD, ainda diabetes neonatal e mitocondrial, e como exemplo de síndromes, por exemplo, a gente tem a síndrome de Wolfram. Bom, falando um pouquinho de cada um dessas formas, e em seguida a gente fala quais são os testes para a gente fazer esse diagnóstico. O MOD vem de Maturity Onset Diabetes of the Young, que caracteriza-se por um início de hiperglicemia precoce, abaixo dos 25 anos, associado ainda a anticorpos negativos contra a célula beta, então isso já diferencia do diabetes tipo 1A, que é o mais frequente na faixa etária jovem, ainda contra a história de DM1, que praticamente não tem história familiar, o MOD tem 2 ou 3 gerações acometidas e é um paciente que não é insulinopênico ao diagnóstico. Então, tudo isso, uma hiperglicemia, um paciente jovem, anticorpos negativos, com várias gerações acometidas e não insulinopênico ao diagnóstico, leva então a gente a pensar que não é um DM1, que seria um MOD. Todos os genes envolvidos no MOD, eles são genes que direta ou indiretamente envolvem a secreção de insulina aqui dessa célula beta representada. Então, todos os passos que são necessários para que eventualmente você consiga secretar insulina da célula beta, eles têm genes que controlam aí esses fatores que levam a essa secreção. Então, o MOD, ele na verdade compromete genes que estão direta ou indiretamente relacionados à secreção da insulina. Os tipos de MOD mais comuns são o MOD GCK e o MOD HNF1-alfa, então, que são genes que estão relacionados à secreção de insulina. O GCK ele tem como característica mutações nessa enzima, no gene que codifica essa enzima, que é importante para fosforilar a glicose assim que ela passa no GLUT2 na célula beta. E como clínica, você tem uma hiperglicemia muito leve, geralmente assintomática e que é desde o nascimento. Então, alteração de glicemia congênita. Esse paciente tem jejum alterado e quando você faz o teste de tolerância oral à glicose, você tem um incremento pequeno, menos de 60 miligramas por decilitro.
E o mais importante, esse tipo de alteração glicêmica não evolui ao longo do tempo, não necessita de medicação, com raras exceções, como ganho de peso excessivo ou gestação, e você simplesmente suspende as medicações e acompanha. Também são raras as complicações micro e macrovasculares. O segundo tipo mais frequente, que envolve o fator de transcrição HNF1-alfa, tem como característica a hiperglicemia na fase aí de adolescência adulto jovem, que sim, é muito mais importante esse déficit de insulina, a GTT você aumenta 80, 90 miligramas por decilitro, e eles têm como característica a maior sensibilidade à sulfonilureia. Portanto, é muito importante que esse diagnóstico seja feito, esse diagnóstico molecular, porque no caso do GCK, você suspende todas as medicações e no HNF1-alfa você dá dose baixa de sulfonilureia. A semelhança do tipo 1 e tipo 2, o MOD de HNF1-alfa também pode desenvolver micro e macrovascular, complicações micro e macrovasculares. Então, eu dividiria os MODs no tipo MOD GCK, que seria aquele MOD que você tem hiperglicemia leve, oligossintomática, por vários anos, a vida toda, e os MOD não GCK, que são mais frequentes, então, que eu falei do HNF1-alfa, mas tem o 4-alfa, existem outros com características um pouco diferentes, como, por exemplo, o MOD HNF1-beta, que pode ter alterações geniturinárias, insuficiência renal e cistos, e alguns mais raros que podem envolver, por exemplo, pancreatopatia, como o PDX1, e os genes ABCC8 e KCNJ11, que eles codificam aquele canal de potássio, né, que é ATP dependente da célula beta, e nesse caso também eles respondem muito bem à sulfa como terapêutica. Bom, o diabetes neonatal, outra forma de diabetes monogênico, é definido como qualquer hiperglicemia diagnosticada antes dos 6 meses de idade. Esses indivíduos têm indicação de ser solicitado um painel de genes para ADM neonatal. Hoje já existem mais de 25 genes envolvidos e eles têm inúmeros fenótipos. Eles todos têm em comum hiperglicemia precoce, mas podem envolver outros órgãos, como o caso do FOXP3, que você pode ter autoimunidade associada, infecções de repetição. A HNF1-beta, como eu falei, pode ter alterações pancreáticas, renais, urogenitais. E alguns deles, assim como no caso dos pacientes com MOD, você pode responder a sulfa, como eu falei, o caso do ABCC8, KCNJ11 também, e tiamina no caso daqueles que têm SLC19A2 acometido. E por último, as lipodistrofias que a gente tem são formas raras realmente de diabetes monogênico que comprometem a ação da insulina. Você tem uma diminuição completa, no caso aqui da generalizada, de gordura subcutânea. Os genes mais acometidos são esses genes, aqui o AGPAT2 e BSL2, e é desde o primeiro ano de vida. E isso faz com que esse paciente tenha uma síndrome metabólica com resistência insulínica e pode responder, por exemplo, ao uso de leptina recombinante. Os que têm a forma parcial, eles perdem gordura de forma parcial, em geral em membros inferiores e superiores, também tem uma grande resistência insulínica, e o gene mais acometido é o gene da lamina. Bom, como é que a gente suspeita, então, que esses pacientes podem ter uma forma monogênica e não DM1, DM2? Então, lembrar que a idade do diagnóstico geralmente é mais precoce, a sintomatologia pode não ser muito diferente, a história familiar chama atenção, principalmente no MOD, que é autossômica dominante, na lipodistrofia parcial também. Os antecedentes patológicos, especialmente para DM2 e para lipodistrofias, você vai ter, pode ter SOP e, em alguns casos, hipertensão arterial, medicações têm que ser descartadas, uso de corticoide para você evitar que faça um diagnóstico equivocado. O peso, em geral, nos pacientes com MOD é um peso normal, apesar de que a obesidade não exclui monogênico. Resistência insulínica, lembrar que lembra mais tipo 2 se você tiver um paciente mais velho, mas um paciente jovem, lembrar da lipodistrofia. Acantose ou acrocórdio são sinais bem típicos da resistência insulínica e dos exames laboratoriais, lípides, muito mais frequentemente alterados em pacientes com DM2 ou pacientes com resistência insulínica importante. Ácido úrico e magnésio podem estar alterados no MOD do tipo 5, HNF1-beta, e sempre dosar os anticorpos para você excluir naquele paciente jovem hiperglicêmico que você não está diante de uma hiperglicemia causada por diabetes tipo 1A. Então, a gente tem anti-GAD, o anti-A2 tirosina fosfatase, o anti-insulina e o ZNT8. O peptídeo C pode ajudar no segmento.
Alguns pacientes se beneficiam de exame de abdômen de imagem para você ver pancreatopatia, ou mesmo cistos e alterações urogenitais. Então, em resumo, eu posso falar que no jovem você vai descartar no paciente que já tem hiperglicemia menos de 6 meses, idealmente você faz o painel, aqui a gente já chegou perto de 30, são 29 mais típicos e alguns sindrômicos, chega um pouco mais de 30. Tirando todas as causas secundárias, né, você vai solicitar anticorpos, se vier positivo, você tem diagnóstico de DM1, negativos, você tem que dosar peptídeo C. Se esse peptídeo C for negativo ao longo do tempo, você tem diabetes tipo 1B. Se ele for positivo, você está diante de um DM2 homonogênico. Presença de obesidade especialmente central, sem perda de gordura, dislipidemia, acantose, sem outras alterações associadas, você já deve estar diante de um DM2. Se não, lembrar que os pacientes com monogênico e surdez, a mitocondrial é uma possibilidade, diabetes insípidos e atrofia associada, lembrar de Wolfram, e ainda perda de gordura, acantose e altas doses de insulina, lembrar das lipodistrofias. Nesses casos, você faz análise genética direcionada para cada um desses subtipos, que são os genes que eu coloquei aqui. E os pacientes que têm hiperglicemia leve mantida, lembrar do GCK, boa sensibilidade ao sulfo, os genes do HNF e os do canal de potássio, e ainda os pacientes que têm outras alterações como magnésio baixo, hiperuricemia, alterações de cistos renais e urogenitais, lembrar do HNF1-beta. Esses todos se beneficiam então do painel para a MOD. Hoje o Fleury tem o painel de MOD especificamente, o de neonatal, que alguns estão aqui nesse MOD Expand, os mais raros sindrômicos, e ainda o MOD Expand, que são todos os MOD, os mitocondriais, sindrômicos, lipodistróficos, todos juntos num painel só. Então, quando a gente indica quando a gente está diante de um caso atípico, aquele paciente que não encaixa nem com DM1, com DM2. Então, lembrar que os testes têm um papel relevante nesses casos que estão fora aí do padrão de DM1, DM2, que erroneamente são classificados como 1 e 2, e todos aqueles menos de 6 meses de idade devem ser submetidos à análise de painel. Lembrar que o diabetes autossômico dominante com história familiar importante em jovem e casos atípicos devem ser estudados. O método é o painel de genes e muito importante porque um diagnóstico correto pode fazer diferença tanto no tratamento como no prognóstico, como no aconselhamento genético. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada, me coloco à disposição para qualquer dúvida.